Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí a mais um webinar do Embarcados. E hoje nós trazemos aí um assunto muito interessante com a ST. Tá? Espero que vocês aproveitem bastante esse webinar. Tem uma galerinha aí, já pelos nomes já dá para ver que a galerinha vem participando dos nossos webinars. Então, fique à vontade para interagir no chat. É muito boa essa interação. E aproveitem o webinar. Então, só para garantir que vocês estão ouvindo bem antes da gente começar, né? Vocês conseguirem colocar aí cidade, estado, onde vocês estão assistindo a gente, fica bacana para a gente ter esse feedback, beleza? E é isso, nós estamos aqui começando uma sequência de webinars com a ST. Então, o primeiro webinar aqui dessa sequência vai ser com o Thiago Reis. Ele traz aí um webinar bem bacana sobre explorando novas aplicações com sensor Tilebox. Então vai ser um webinar bem interessante. Pelo que eu estou acompanhando aqui os slides dele, né? É um webinar, mas com uma pegada mais de workshop. Então, com certeza a galera aí que gosta de ver as aplicações vai tirar muito proveito desse webinar. Isso aí, galera. Galera de São Caetano, lá, Minas Gerais, Sorocaba, Porto Alegre. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Só para ficar bacana, né, vocês podem tirar as dúvidas com o Thiago, tá? A gente vai ter no final da apresentação dele o tempo para perguntas e respostas. Só para ficar mais fácil da gente filtrar as perguntas, marquem como perguntas, tá? Porque aí já cai aqui no nosso filtro de perguntas e fica mais fácil para filtrar e atender a sua pergunta. Caso a sua pergunta não seja respondida durante o webinar, fica tranquilo que o pessoal da ST depois entra em contato, tá, com vocês aí para tentar tirar as dúvidas de vocês. Só lembrando também que o webinar, né, a gravação vai ficar disponível depois e também os slides a ST vai disponibilizar para nós aí e vai ficar disponível na mesma página do Embarcados. Tá joia? Então é isso aí, vamos lá ao webinar. Thiago, seja muito bem-vindo. Obrigado, Fábio. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Fica à vontade aí para apresentar. Legal. E aí, isso aí, webinar. Então vamos começar. Vamos Vou lá. aproveitar para me apresentar mais uma vez. Meu nome é Thiago Reis. Eu sou responsável por produto nas linhas de sensores e conectividade de baixo consumo dentro da ST. E hoje a gente preparou esse webinar, que é um assunto bem interessante. A gente tem focado em desenvolver novas aplicações com os nossos clientes usando as plataformas de desenvolvimento mais recentes dentro do nosso portfólio. Nesse caso, o foco do dia vai ser o Sensor Tile Box. Em linhas gerais, a gente vai ter como uma agenda, eu vou comentar rapidamente sobre a perspectiva do que a gente tem enxergado no mercado de IoT, mas também sensores como um todo. E depois a gente já vai falar direto sobre a ferramenta do Sensor Tile Box. No caso, eu vou fazer uma breve introdução sobre o que é o hardware, o que está incluso nessa plataforma e como que você pode se beneficiar dessa solução. Depois eu vou exemplificar alguns casos de uso e, em específico, eu vou mostrar para vocês um exemplo de aplicação de como você consegue evoluir o seu conhecimento no desenvolvimento de uma aplicação de sensores com base nessa ferramenta, ou seja, desde da ideia de uma validação de ideia ou de aprender sobre uma determinada funcionalidade de um determinado sensor até o desenvolvimento de um projeto de produto final. E também, durante essa sessão, a gente vai utilizar algumas ferramentas de PC, que são, no caso, o Uniclio e o Algo Builder, que são ferramentas que a gente tem promovido com bastante sucesso a nível de mass market dentro do nosso ecossistema de desenvolvimento. Então, começando falando sobre a perspectiva de IoT, e uma introdução bem rápida, eu acho que todo mundo já está bastante inteirado com IoT, mas, em geral, quando a gente fala de internet das coisas, a gente vê, primeiro, que é um movimento que ele trata de um leque de aplicações bastante amplo. Então, a gente fala desde produtos do mercado de consumer, mas também industrial, automotivo, residencial,
a parte de logística, principalmente, tem se beneficiado bastante, a agricultura, são todas áreas que, com base nos principais, vamos dizer assim, blocos de produtos e soluções que a gente consegue trazer para o mercado, conseguem se beneficiar desse ecossistema de soluções. E, em especial, cada um desses segmentos também se beneficia de sensores. E aí que entra o Sensor Tile Box. O Sensor Tile Box é uma plataforma que vai ajudar você a explorar novas aplicações, explorar novos mercados dentro do contexto de IoT. Um exemplo legal que eu gosto sempre de mencionar é que o número de sensores que tem sido adotado em aplicações tem crescido significativamente. A gente tem visto aí a adoção de sensores em diversos exemplos, desde aplicações de cidades inteligentes, então, por exemplo, monitorar a temperatura, pressão ambiente, umidade do ar, produtos como, por exemplo, rastreamento automotivo, navegação, a parte de microfones tem sido bem interessante também, não só em automação residencial, quando você utiliza aí algum smart speaker de alguma das grandes marcas, mas também, por exemplo, na detecção de ruídos ou sons que podem representar algum perigo, por exemplo, num contexto de cidade inteligente. Então, o uso de sensores tem realmente expandido. Isso faz muito sentido, porque uma vez que você abre a oportunidade de se trazer produtos de baixo consumo, tratando do universo de IoT, o próximo passo é você capturar dados nesse campo e trazer inteligência em cima dessa informação que você consegue obter. Então, o número de oportunidades realmente tem sido bastante atrativo e tem crescido bastante nos últimos tempos. A linha de produtos da ST é uma linha que ela tem 3 verticais, então, especificamente falando de sensores, a gente tem produtos automotivos, então, nesse caso, são produtos qualificados a ECQ100, muito populares, principalmente na parte de dashboard, navegação e alarme automotivo. Então, aqui a gente está falando especificamente de acelerômetros, gyros e AMUs. AMU, para quem não sabe, é um módulo inercial que contempla o acelerômetro e o gyro no mesmo encapsulamento. Depois a gente tem a linha industrial. A linha industrial de produtos para ST tem expandido bastante, não só em cobertura de mix de produtos em portfólio, mas também como um foco em longevidade. Então, hoje, se você for no site da ST, st.com/longevity, você vai encontrar uma série de produtos, além dos sensores, com uma garantia de fornecimento de 10 anos. Né? Então, isso começou com o STM32 e a gente tem expandido isso para cada uma das famílias de produtos da ST e sensores definitivamente é uma delas. E a parte de consumer, que aí é realmente onde tem surgido a maior parte das aplicações em IoT, são os produtos onde a gente vai ter o maior número de variedades de soluções em sensores, e, em especial, o Sensor Tile Box se beneficia de diversos dos nossos produtos da linha de Consumer Electronics também. Em geral, o objetivo da discussão de hoje, e aí já pulando um pouco da parte de introdução e overview, mas já entrando mais para o lado do Sensor Tile Box, é que a ST gostaria de permitir que você consiga, primeiro, entre aspas, brincar com sensores, conhecer sensores e conhecer novas aplicações ou novas tecnologias que possam ser permitidas por essas soluções. Então, por exemplo, capturar dados de sensores, explorar novas funcionalidades. Depois, como um passo intermediário, criar uma prova de conceito bastante simples e com pouco esforço. Eu acho que esforço aí é a palavra-chave, principalmente quando a gente quer validar uma ideia. Todo mundo sabe que num processo de desenvolvimento de um projeto de hardware, muitas vezes você acaba tendo que checar uma série de documentos, datasheets, application notes, para começar uma avaliação básica. Então, a gente quer reduzir bastante o esforço que você vai ter para fazer esse tipo de atividade. E, em específico, o Sensor Tile Box entra muito bem nesse sentido. E, por fim, a parte de prototipagem. Então, como que você pode se beneficiar da mesma plataforma, mas aí entrando num
processo de desenvolvimento, vamos dizer assim, profissional, que é o que a gente chama de Pro Mode, que basicamente você vai customizar, escrever código e realmente fazer a aplicação se tornar o seu produto. Então, essa é a missão da nossa discussão de hoje e é por esses pontos que a gente vai passar. O kit Sensor Tile Box é esse que está aqui na tela do lado esquerdo. Então, ele já vem num case plástico azul. Eu vou já nos próximos slides vou comentar quais são os produtos, quais são as soluções que estão dentro do kit. E esse kit ele é utilizado em conjunto com um aplicativo, que aqui na tela está o QR Code tanto da versão do aplicativo para Android ou para iOS, que se chama ST-BLE Sensor. Uma boa parte dos exemplos que eu vou mostrar hoje se beneficiam desse aplicativo. Tá? Então, em muitos casos eu vou mostrar até um passo a passo de como você consegue utilizar a ferramenta direto pelo aplicativo e, eventualmente, não só avaliar uma solução ou uma ideia a nível de sensor, mas também customizar alguns parâmetros dos sensores que você tem em mãos que você deseja trabalhar. Olhando a nível de hardware, então, o que tem dentro da caixa? O que tem dentro do Sensor Tile Box? Bom, principal ponto, você tem um STM32L4 na placa, então é um microcontrolador de alta performance e de baixíssimo consumo de energia. Você tem os nossos últimos sensores relacionados a movimento, então são sensores inerciais, eu já vou falar rapidamente sobre quais são esses produtos. Você tem o nosso módulo BLE, para comunicação com o seu celular ou tablet, e os nossos sensores relacionados ao ambiente. Então, você vai ter lá umidade, temperatura, microfone e pressão. Além disso, você tem um conector para micro USB, para você, caso você tenha interesse em conectar a placa no PC e usar não só uma interface gráfica para coleta de dados, mas também, por exemplo, para se beneficiar do cartão micro SD que está disponível também. O kit vem com um cartão micro SD de 8 GB. Então, isso permite que você consiga fazer um data log, uma captura de dados bastante interessante. E aí, uma vez que você capturou dados, você está, de fato, desenvolvendo uma nova aplicação. Além disso, ele já vem com uma bateria de 500 mAh e ele já vem também com o nosso conector para o ST-Link V3, para debugging e programação. Olhando a nível de sensores, que é o foco principal da discussão de hoje, você vai encontrar dentro do Sensor Tile Box o nosso módulo inercial de 6 eixos, com uma funcionalidade que a gente chama de Machine Learning Core. Mais para o final do slide eu vou explicar o que é o Machine Learning Core e por que a ST tem investido bastante em inteligência em sensores também. Você tem o inclinômetro, que aí basicamente é um produto dedicado para a medição de inclinação. Então você vai ter lá um sensor que tem um encapsulamento cerâmico que te permite ter uma estabilidade em temperatura bastante interessante, o que permite que você tenha medidas de inclinação com uma precisão razoável. Você também vai ter um acelerômetro de ultra low power e um magnetômetro de 3 eixos também. Além disso, do lado, vamos dizer assim, de sensores do ambiente, você vai ter lá o nosso sensor de pressão. No caso, é o último produto que a gente lançou, o LPS22HH, já vou falar disso mais para frente também. Os nossos sensores de umidade e temperatura. Então, nesse caso, você vai ter 2 sensores, na verdade. Você vai ter um combo que faz umidade e temperatura e um sensor de temperatura standalone, caso você só queira trabalhar com leitura de temperatura. E, além disso, você também tem um microfone MEMS analógico. E aqui esse produto ele é bem legal, porque ele consegue capturar sons até 80 kHz. Então, a gente tem uma série de clientes do setor industrial que estão usando esse sensor para manutenção preditiva. Então, basicamente, o sensor acaba escutando, por exemplo, o ruído a nível ultrassônico, por exemplo, de um produto que está vibrando ou começou a ter uma assinatura diferente da sua operação normal. Em linhas gerais, a nível de part number, eu queria só exemplificar e listar também os part numbers principais que a gente vai falar sobre hoje. Então, no caso, o módulo inercial é o LSM6 DSOX,
Então, é o nosso sensor 6 eixos, acelerômetro e giroscópio com funcionalidade de Machine Learning, que eu vou comentar mais para frente. Você tem 2 acelerômetros na placa, um é o inclinômetro, que eu mencionei, e o outro é o LIS2DW12, que é hoje, a nível de mercado, o acelerômetro de menor consumo de energia disponível. Então, você tem caso de uso aí, eu tenho cliente que usa esse produto num consumo de 380 nanoamperes, tá? Então, então é um consumo extremamente baixo também. Além disso, você tem o nosso magnetômetro 3 eixos, o LIS2 MDL. Esse produto ele é bem legal, porque ele pode ser não só utilizado na detecção de aplicações como bússola, para saber, por exemplo, onde a direção do seu produto, mas também pode ser utilizado para detecção de campo magnético externo que pode estar afetando o seu produto. A gente tem uma série de clientes que usam essa solução em aplicações de cidades inteligentes e metrologia, né, na parte de medição de energia como um elemento de tampering. Além disso, você vai ter lá os nossos sensores, o nosso sensor de pressão, o LPS22HH, o nosso sensor de temperatura digital, que é o STTS 751, o nosso combo umidade e temperatura HTS 221 e o nosso microfone MP23ABS1. Então, é um microfone analógico, bottom port, como eu mencionei, com a possibilidade de capturar sons até 80 kHz. Por isso que a gente fala que ele é um wideband microphone. Além disso, você tem, como eu mencionei bem no começo, o STM32L4 como o core principal. O part number completo, para quem tiver interesse, é o STM32L4R9ZIJ6. E a nível de conectividade, a gente está usando o nosso próprio módulo BLE. No caso, o SPBTLE-1S. Além disso, a ST também tem uma série de produtos do lado de potência, e no kit Sensor Tile Box não poderia ser diferente. A gente, nesse caso, está usando a nossa solução de carregador de bateria STBC-02. Então, falando já dos modos de operação que você consegue trabalhar com esse kit, com o Sensor Tile Box. O primeiro modo é o que a gente chama de Entry Working Mode. O modo de entrada, ele é bastante simples, você não tem necessidade alguma de programar qualquer coisa para usar esse sensor. Basicamente, o aplicativo que eu mencionei no começo, o STBLE Sensor, vai ter lá pré-carregado uma série de exemplos de aplicações que rodam no Sensor Tile Box, que permitem que você conheça, que você aprenda sobre os diferentes sensores. Então, as aplicações que estão disponíveis são, por exemplo, pedômetro para contagem de passos, a parte de Sensor Fusion, em específico, jogando como saída os quaternions, que aí são o que a gente chama de Gaming Vector. A função de Data Logging, então o Data Recorder acaba sendo bem interessante, porque, de novo, a maior parte dos projetos, para não dizer todos, começa com o cliente capturando dados e entendendo como funciona cada um dos sensores. Então, o modo de data log está ali disponível, nesse caso, gravando via cartão SD, por exemplo, ou até mesmo direto pelo aplicativo, você gera um arquivo .csv que você consegue receber por e-mail depois. Você tem a aplicação de análise de vibração, e aqui a gente vai falar bastante sobre análise de vibração hoje durante esse webinar. Você tem a nossa aplicação barômetro. A aplicação barômetro é basicamente uma solução que você vai receber os dados de sensor de pressão, umidade e temperatura via BLE. É um exemplo bastante simples de como você pode monitorar alguns sensores via BLE. Você também vai ter um exemplo de aplicação de reconhecimento de atividade de humanos. Então, por exemplo, se você está em pé, andando ou correndo, por exemplo, a gente tem bastante sucesso nisso com o mercado de wearables, principalmente aí relógios inteligentes, e a parte também de compass and level, que aqui basicamente é o exemplo que você vai ter usando o magnetômetro e o inclinômetro para medição de inclinação. Além disso, o Sensor Tile Box ele é compatível com o ecossistema
da ST chamado Cube AI, o ecossistema de inteligência artificial. E nesse caso existem 2 exemplos pré-programados no aplicativo também, que você consegue explorar. Ambos são baseados no nosso microfone, e eles monitoram basicamente um bebê chorando, e o outro, se, por exemplo, o bebê está dentro de um veículo. Então, para quem esquece a criança no carro, é um ótimo alerta, uma ótima referência. Então, são exemplos, na verdade, de como você pode se beneficiar de inteligência artificial usando um hardware parte do nosso ecossistema. Depois, a gente passa pelo modo expert de trabalho. O modo expert de trabalho ele é bem legal, porque ele te dá um passo além do modo de entrada. Então, qual que é esse passo? Ele permite que você, sem precisar escrever uma linha de código, e direto pelo aplicativo, consiga criar aplicações customizadas. Então, imagina tipo um Lego que você vai montar. Então, por exemplo, você vai escolher, por exemplo, quais são os sensores que são relevantes para a sua aplicação. Você vai configurar parâmetros como, por exemplo, taxa de amostragem, fundo de escala, filtros, interrupções, direto pelo aplicativo, e gerar, por exemplo, modos de visualização. Então, por exemplo, plotar um gráfico com os dados desses sensores, enviar esse dado via BLE, criar um counter para contar quantas vezes, por exemplo, um determinado evento ocorreu. Enfim, isso te permite, o modo expert, ele permite que você tenha certo nível de customização, ainda sem escrever uma linha de código e direto pelo nosso aplicativo. E depois você tem o nosso modo Pro de trabalho, que aí o modo Pro é basicamente onde você entra como qualquer outro kit da ST, como parte do STM32 ODE. O STM32 ODE significa Ambiente Aberto de Desenvolvimento. Tá? Basicamente aqui você vai ter não só uma série de exemplos aí a nível de firmware, para você explorar e ter como um baseline, mas também você consegue usar ferramentas, como eu mencionei no começo, como o Algo Builder e o Nucleo GUI, que também vão ser bastante mencionados hoje durante essa sessão. Então, a ideia hoje, na verdade, é mostrar para vocês um exemplo de como você consegue utilizar o Sensor Tilebox no desenvolvimento de uma aplicação. Então, basicamente pensando do modo de entrada até o nível profissional, como que eu posso me beneficiar dessa ferramenta? A aplicação que eu escolhi para a gente falar hoje é análise de vibração ou manutenção preditiva, por diversos motivos. Número 1, esse é um assunto bastante importante que tem gerado uma série de discussões e oportunidades no setor industrial e de IoT. E número 2, o número de mercados que você tem sistemas que podem ser monitorados com base em vibração é bastante grande. Então a gente fala desde home appliances, motores industriais, automotivos, drone, vibração pode ser inclusive movimento de pessoas. Existe uma série de aplicações que você consegue explorar com esse conceito. Mas o objetivo como um todo, o que direciona esse grande foco para manutenção preditiva e análise de vibração, é monitorar equipamentos industriais. Então, nesse caso, aqui do lado esquerdo do slide, eu coloquei a evolução de uma curva de falha, né? Então, o produto funcionando muito bem, e aí as condições começam a mudar, você começa a ter uma vibração diferente, e aí passa um tempo, esse sintoma de vibração se torna um consumo maior de energia no seu equipamento, que aí já te dá uma outra noção, ruído audível, aquecimento, fumaça, e aí falhou, pode jogar fora e comprar outro. Então, o objetivo desse tipo de ferramenta, o objetivo desse conceito é realmente identificar essa falha o mais antes possível e economizar não só na manutenção, mas a nível de valor, na proposta de valor para o cliente, é propor o que a gente chama de uptime. Então, o seu produto, a sua linha, ela está sempre rodando. Você sabe o que está acontecendo com o seu equipamento e você tem total capacidade para indicar, por exemplo, uma possível falha que possa estar acontecendo com aquele equipamento. Então, no modo de entrada, com base nisso, a gente vai ter alguns passos como exemplo.
Então, o primeiro passo vai ser, por exemplo, ensinar o Sensor Tile Box o que é uma vibração considerada saudável. Então, basicamente, assim, quando a gente faz uma sessão hands-on, o que a gente pede para a audiência é deixa o Sensor Tile Box parado, a gente vai coletar os dados e isso vai ser o baseline. E aí o segundo passo é comparar uma vibração nova versus essa referência que foi estabelecida. Então, ou você começa a vibrar o seu sensor de uma maneira diferente, numa frequência diferente, ou, enfim, e aí, nesse caso, você vai gerar um toggle no LED que vai estar disponível no aplicativo. Então, você tem um retorno visual de que o evento aconteceu. Em geral, como a gente começa, então, com essa ferramenta? Então, quando você abre o aplicativo STBLE Sensor, você vai ter lá uma série de botões, e um deles vai ser Create Apps. Então, esse botão basicamente vai te listar todos aqueles aplicativos exemplo que eu mencionei alguns slides atrás, e aí você vai escolher o aplicativo, o exemplo de aplicação chamada Vibration Monitor Training. Então, o que a gente vai fazer? A gente quer treinar o nosso hardware. Então, muito simples, você simplesmente clica no botão de upload e o produto vai estar, o Sensor Tile Box já vai estar programado. Ele vai te mandar uma mensagem falando, o Sensor Tile Box foi programado com sucesso. Inclusive, em alguns slides mais para frente, eu mostro esse passo a passo mais detalhado. E uma vez que você carregou esse exemplo, você vai se conectar no dispositivo, então clicar no botão Connect to a Device, e nesse caso escolher o seu hardware. Né? No meu caso eu chamei o meu de MyTile 1, mas você pode trocar o nome de acordo com a sua vontade. E aí vai ter um botão que você vai clicar em Start Logging, então basicamente vou começar a registrar esses dados do que é essa vibração considerada normal, do que é esse movimento considerado ok, e aí depois de um tempo eu vou clicar em Stop e eu vou ter gerado basicamente quando conecto o meu Sensor Tile Box na USB do meu computador, ele vai aparecer como um pendrive, por exemplo, e isso vai me gerar um arquivo CSV com essa vibração, com esse log da resposta em frequência daquela vibração baseline do que é considerado saudável para o produto. E isso vai estar dentro do seu kit já. Com isso em mente, uma vez que você estabeleceu a referência positiva do que é uma vibração, vamos dizer, normal para o seu caso de uso, agora a gente vai comparar essa vibração normal com essa referência. Então, o próximo passo é, voltando para a tela inicial do aplicativo, você vai ter lá Create New Apps, depois, agora, Vibration Monitor Compare, então a gente quer comparar a análise de vibração de dados novos versus o baseline, e nesse caso, mais uma vez, é bastante simples, né? Praticamente é só apertar o play que você vai carregar esse exemplo na placa. E aqui eu coloquei o passo a passo do que aparece na tela. O celular vai te perguntar, você deseja escrever em cima do que está gravado na placa? Sim. Então ele vai carregar esse aplicativo, essa aplicação no seu Sensor Tile Box e ele vai te mostrar uma mensagem de sucesso, sempre sucesso. Então o carregamento do aplicativo aconteceu corretamente. E aí depois disso você está apto a rodar esse exemplo de aplicação. Como é que funciona? Agora, quando você se reconectar ao seu hardware, então é o mesmo hardware, a mesma placa que você tinha em mãos, você vai perceber que a interface do aplicativo mudou. Agora é um aplicativo diferente, não tem mais aquela tela branca com o Start Logging. Agora ele vai ter o desenho de um LED, e esse LED ele vai estar apagado inicialmente. Quando, basicamente o status LED apagado significa que a vibração está ok. Quando você introduzir uma vibração anormal no seu produto, esse LED vai acender. Então, ele vai te dar a indicação de que, olha, a vibração do seu produto que você considerava como normal, agora já não está mais legal. Então, acendi um LED. Essa aplicação, ela parece simples, mas ela é muito interessante. A gente tem vários clientes que eles usam algo muito similar para equipamentos de locação.
Então, por exemplo, você pensa no mercado aí de construção civil, muitos dos tratores, muitos dos equipamentos são locados para esse parque. E aí a ideia é que você tenha uma indicação de, pô, tá ligado o equipamento? Não está ligado o equipamento. Então, não só a nível de manutenção preditiva, mas também saber a operação do produto dentro do campo. E esse exemplo de aplicação te permite explorar esse tipo de implementação. E, claro, você vai ter a possibilidade de, direto pelo aplicativo, além de estar monitorando o status do LED, de registrar a nível de tempo quando que o evento ocorreu, porque eventualmente você não está ali olhando para o seu equipamento, o que é muito normal. Então, você pode fazer um data log, e aí no log você vai ver exatamente qual foi o momento, a data e o timestamp do evento, de quando que a falha ou a situação anormal de vibração aconteceu. Tá? Então, isso te permite, de novo, extrair informações que são úteis no desenvolvimento ou no conhecimento de uma nova aplicação usando sensores. Nesse caso, manutenção preditiva. Depois, o próximo passo, né, legal, eu testei uma aplicação exemplo da ST, eu tive zero esforço de programação, eu mexi praticamente no aplicativo, mas agora eu quero customizar isso um pouco mais. Eu quero escolher qual vai ser o produto, qual vai ser o sensor que eu vou usar na minha aplicação, nesse caso vai ser o vibrômetro, que é o acelerômetro com um bandwidth maior. Eu vou selecionar agora, eu vou escolher a função que eu vou adotar, nesse caso a gente vai fazer um FFT, e eu vou selecionar a saída de como que eu vou jogar esse dado. Então, vai ter diversas opções. No caso, a gente vai fazer streaming via Bluetooth para ver pelo celular. E vocês vão notar agora que, inclusive, a saída do que você vai enxergar na tela do aplicativo vai ser relativamente diferente do que vocês viram até agora. E aí depois você salva a sua aplicação customizada para caso você queira rodar ela depois. Então, o primeiro passo, de novo, começando pelo aplicativo STBLE Sensor, você vai clicar em Create Apps. Agora, quando você desce na lista inteira, ao final da lista, vai ter um botão chamado Expert View, que aí é quando você tem a oportunidade de criar uma nova aplicação. Vai ter lá um botão chamado New App, ou uma aplicação nova. Depois, o próximo passo é basicamente selecionar qual que vai ser o input, qual que vai ser a entrada de sensor para aquela para o seu desenvolvimento, para a sua aplicação. Nesse caso, como eu mencionei, eu selecionei o vibrômetro como o produto, como sensor que eu vou querer utilizar. E uma vez que eu setei esse input, que eu configurei essa entrada, ele vai aparecer como se fosse num fluxograma. E aí você vai notar que existe uma engrenagem ali que vai me permitir configurar agora, a nível de mais detalhes, diversos parâmetros desse sensor. Então, o primeiro passo, eu não quero uma aplicação low power nesse momento, eu quero performance. Então, modo de alta performance vai estar selecionado. Eu quero configurar o data rate dessa aplicação. Nesse caso, como em geral eu faço essa apresentação numa audiência hands-on, eu coloco 52 Hz, que é uma frequência baixa, mas a gente tem clientes que chegam aí em taxa de amostragem de, por exemplo, 6.6 kHz com o mesmo produto, tá? E depois eu vou colocar um filtro passa-altas também agora, com a taxa de amostragem dividido por 20. E, nesse caso, você também pode notar aqui na tela, na terceira tela, que eu tinha a possibilidade também de configurar o fundo de escala do sensor. Então, 2, 4, 8 ou 16G. Nesse caso, eu vou deixar como 2G, mas você tem a liberdade também de configurar isso. O próximo passo vai ser definir uma função para ser colocada no meu sensor. Quando você clica no botão funções, você vai ver que tem uma lista bastante grande de funções que você pode implementar. Nesse caso, a gente vai usar o FFT, porque, na verdade, o que a gente está interessado é em visualizar realmente a resposta em frequência do nosso sensor, do nosso sensor tile box. E, nesse caso, eu também posso adicionar alguns pontos de configuração
e eu vou monitorar com uma janela de 256 amostras, né? Então, o tamanho do meu FFT nesse caso. Eu vou salvar essa configuração e o próximo passo é selecionar qual é a saída desse diagrama de blocos, desse algoritmo que eu estou criando. Então, quando eu clico nesse botão, ele vai me oferecer diversas alternativas. Então, streaming via Bluetooth, salvar um arquivo no cartão SD, bem similar ao exemplo que a gente acabou de ver. Fazer o streaming dos dados via USB, caso eu queira, por exemplo, ao invés de usar o BLE, ver esses dados via terminal no meu PC, ou salvar como input. Então, tem alguns casos de aplicação que você pode criar um bloco de pré-processamento, entre aspas, e salvar isso como input para utilizar, por exemplo, num outro algoritmo que você vai criar junto do aplicativo. Então, tem uma certa flexibilidade grande. Nesse caso, eu vou fazer o streaming via Bluetooth. Eu vou configurar o nome, então eu vou dar um nome para essa aplicação. Eu sou uma pessoa muito criativa, então eu coloquei Vibration Monitor, porque é uma aplicação de análise de vibração, e clicar em finalizar, em finish. Uma vez que você clicou em finalizar, você vai encontrar uma lista de todos os aplicativos customizados que você criou no seu desenvolvimento. Nesse caso, o Vibration Monitor vai estar lá e vai ter o botãozinho de upload ou play disponível para você. Uma vez que você clica nesse botão, o aplicativo vai te perguntar de novo se está ok atualizar a sua placa. Eu vou jogar esse aplicativo para o meu hardware e ele vai novamente me mostrar, olha, o seu Sensor Tile Box foi programado com sucesso. Depois disso, é só voltar à tela inicial do aplicativo e se conectar com o seu hardware. No meu caso, o meu Tile 1. E aí você vai notar, assim que você se conectar ao seu dispositivo, de que ele vai te mostrar uma mensagem falando aquisição de dados ocorrendo, acontecendo nesse momento. Ele vai estar, naquele momento, capturando dados para uma análise de vibração. E aí, uma vez que ele completar essa captura de dados de uma janela de 256, você vai ver uma saída como essa, que é basicamente a resposta em frequência em FFT, que, só para ficar claro para todo mundo, essa aplicação está rodando dentro do STM32, que está dentro do Sensor Tile Box. Tá? O aplicativo ele é só uma maneira de display. Isso é muito importante ficar claro. Você não está rodando FFT no celular, você está rodando no hardware. E aí, nesse caso, aqui eu tenho dois exemplos, que é uma vibração de baixa frequência e uma vibração já com uma frequência maior. Então, você consegue ver que o pico, por exemplo, da frequência de vibração do gráfico da direita, ele é bastante diferente do gráfico da esquerda. Então, por exemplo, poderia estar me mostrando uma vibração anormal no meu produto final. Então, mais uma vez, no modo Expert, a gente criou uma aplicação custom usando o ambiente do aplicativo, mas a gente também não escreveu nenhuma linha de código. E essa é a ideia, realmente uma prova de conceito, conhecer a aplicação, testar um sensor novo que possa fazer sentido para o meu desenvolvimento. E aí, a transição entre o modo Expert e o modo profissional, que é o modo Pro. Como eu mencionei, o modo Pro, ele é compatível com o STM32 ODE, que é o nosso ambiente aberto de desenvolvimento, e ele tem uma série de funcionalidades que são interessantes. Primeiro, você consegue programar direto no STM32 em C, então como qualquer outro kit de desenvolvimento da ST, como por exemplo a plataforma Núcleo. Ele também tem um pacote chamado FP SNS STBox 1V1 disponível. Esse Function Pack, ele contempla uma série de exemplos de aplicação que você vai poder utilizar. E eu vou falar sobre ele mais para frente também. Ele também é compatível com o Algo Builder, que é uma ferramenta que a gente vai usar nesse passo a passo, e com o Nucleo GUI, que aí é uma interface gráfica onde você pode visualizar dados da saída dos sensores direto no seu PC, por exemplo. Então, a ferramenta que a gente vai usar como um exemplo de como fazer a transição entre o aplicativo e o desenvolvimento no seu PC é o Algo Builder.
O Algo Builder ele é bem legal porque é uma plataforma que se beneficia de uma série de blocos que são pré-definidos e que te permite criar a sua aplicação ou uma aplicação customizada ou uma prova de conceito através de um diagrama de blocos. Então, você basicamente vai arrastar os blocos que são do seu interesse, você vai conectar esses blocos e elaborar uma aplicação ou uma prova de conceito, também sem escrever uma linha de código, mas gerando código. Então, essa é a parte que é interessante. Então, esse bloco do meio que eu mencionei, Code Generation, é bastante interessante. O framework é bastante simples. Então, qual que é o princípio de funcionamento dessa ferramenta? Você vai ter lá um template de firmware, então começando ali da esquerda para a direita, você vai ter lá um template de firmware, e esse template de firmware, ele vai receber não só algumas bibliotecas da ST, como, por exemplo, o FFT, que a gente vai usar na análise de vibração, e também o código C gerado pelo Algo Builder, com o seu algoritmo. Então, o Algo Builder, embora seja um diagrama de blocos, ele é uma interface gráfica, que esse diagrama de blocos ele está no formato XML. E aí, dentro da ferramenta, basicamente, você tem um algoritmo de conversão que vai converter esse dado XML em código C e jogar esse arquivo dentro do seu projeto. Então, você vai ter lá, o seu projeto basicamente é o quê? É a saída do Algo Builder, o template de firmware e as bibliotecas que você decidir ou não utilizar. Depois, você vai utilizar algum compilador, pode ser, por exemplo, STM32 CubeIDE, o IAR, o Kyle, tem uma série de compiladores que são disponíveis, e você vai programar o seu hardware, nesse caso, o SensorTile.box. E, mais uma vez, além disso, além do SensorTile.box, você tem uma série de outros hardwares compatíveis com o ecossistema do Algo Builder. E depois você vai visualizar os dados, as saídas dos sensores, através do Uniqlo GUI. Então é a forma de você enxergar se aquilo que você capturou, aquele modelo que você criou, está funcionando adequadamente e está gerando a saída que você gostaria. Um comentário sobre o Uniqlo, só a critério de introdução. O Uniqlo é uma interface gráfica que permite que você não só visualize de uma série de maneiras diferentes as saídas dos sensores ou de algoritmos desenvolvidos no Algo Builder, mas também permite que você consiga fazer data log direto via PC também, então gerando ou arquivos TSV ou CSV. Você consegue, em alguns casos, programar a placa núcleo direto pelo Uniqlo GUI com algumas libraries, por exemplo, e você também consegue controlar e escrever a nível de registrador cada um dos sensores que está disponível no SensorTile.box também. Então, eventualmente, no seu desenvolvimento, na sua avaliação, você quer configurar, por exemplo, a FIFO do IMU, do LSM6 da SOX. Então, você tem essa possibilidade também. E, como eu mencionei, além do SensorTile.box, existe uma série de hardwares compatíveis do lado da ST. Então, eu listei aqui alguns exemplos. Então, tem uma série de placas núcleo do STM32 e você também tem as expansion boards relacionadas a sensores. No caso, a mais nova é o X-Núcleo IKS01A3. Então, contemplando aí os sensores mais novos do nosso portfólio. Você tem o BlueNRG Tile e o SensorTile.box também. Então, quando eu começo um desenvolvimento novo no Algo Builder, eu vou clicar em Novo Desenvolvimento, abrir o Algo Builder, Novo Desenvolvimento, e vou basicamente aqui na tela inicial escolher primeiro o nome de onde eu vou salvar esse arquivo, no meu caso é um exemplo, e eu vou escolher também a ferramenta que eu vou utilizar, qual que é o IDE que eu vou utilizar. No meu caso, eu estou usando o STM32 Cube IDE e como hardware o SensorTile.box. Eu vou clicar em OK e o meu projeto está pronto para começar. O primeiro passo é arrastar o bloco chamado Sensor Hub. O Sensor Hub ele nada mais é do que o bloco de inicialização. Ele vai inicializar o seu hardware, ele linka a sua plataforma, o algoritmo que você vai criar via Algo Builder com a placa que você tem em mãos e faz todo o processo de inicialização.
Dentro do Algo Builder, quando você seleciona o Sensor Hub, é ali que você tem a possibilidade de ajustar, por exemplo, o fundo de escala e a taxa de amostragem do seu sensor. No caso, eu vou fazer diferente do que a gente colocou no aplicativo. Então, eu vou colocar agora 4G, fundo de escala um pouco maior, e eu vou colocar 100 Hz, praticamente aí o dobro do ODR que a gente tinha considerado. O próximo passo é decidir qual sensor que eu vou utilizar, qual parte do hardware que eu vou utilizar dentro do Sensor Hub. No caso, a aceleração, para análise de vibração. Então, eu vou pegar, arrastar aqui o bloco aceleração para o meu diagrama. Depois, eu acho muito interessante visualizar o dado cru do sensor. Então, visualizar a saída em tempo de aceleração nos eixos X, Y e Z do acelerômetro, para ter como base, por exemplo, o que está acontecendo, como que está o dado, não só em FFT, mas também no domínio do tempo, utilizando o meu hardware. Nesse caso, você pode, dentro da aba Display, arrastar, por exemplo, a ferramenta, o bloco chamado Graph, que basicamente ele vai te dar a possibilidade de plotar diversas curvas. Nesse caso, você pode ajustar o número de curvas. Então, nesse caso, eu quero 3 curvas, X, Y e Z. Então, são as 3 disponíveis, e eu vou chamar esse gráfico de aceleração. Feito isso, o próximo passo é rodar uma análise de vibração agora independente. Eu estou interessado em saber a análise de vibração em cada um dos eixos do meu acelerômetro separadamente. Então, eu quero uma análise no eixo X, uma no Y e uma no Z. Para isso, dentro do botão Outros, da aba Outros, da biblioteca do Algo Builder, eu vou carregar um demux. Então, basicamente, eu vou separar a saída do acelerômetro em outras 3 saídas. Feito isso, separando X, Y e Z, eu quero agora rodar ou selecionar o algoritmo de FFT. Então, eu vou trazer o bloco FFT para o meu diagrama, eu vou selecionar o Data Length de novo na janela de 256 e vou fazer essa configuração para cada um dos eixos, X, Y e Z. Feito isso, agora que eu já tenho o bloco de processamento de FFT para minha análise de vibração, eu quero monitorar alguns parâmetros. Primeiro, eu quero plotar essa resposta em frequência. Então, eu vou adicionar 3 gráficos FFT plot no meu diagrama de blocos. Dessa forma, eu posso não só, como eu mencionei, customizar o nome do plot, então nesse caso, FFT plot X, Y e Z para cada uma deles, mas também eu consigo garantir que eu vou conseguir enxergar esses dados de uma maneira otimizada, né? Então, tem uma série de parâmetros, como por exemplo autoscale e fullscale, que você pode configurar também. O próximo passo agora é, além de eu estar monitorando, de eu estar gerando um gráfico com a minha resposta em frequência, eu também quero monitorar e eu quero ter como saída de dado, por exemplo, o pico da minha vibração em cada um desses eixos. Então aqui, basicamente, eu vou estar monitorando qual que é o pico ou a frequência que tem a maior representatividade em termos de amplitude na minha análise de vibração. Então eu vou adicionar um FFT peak bloco para cada um dos eixos, X, Y e Z. Lembrando que eu sempre configuro a janela para 256 em todos os exemplos. Depois, depois que eu fiz essa configuração inicial, o próximo passo é juntar essas saídas que eu tenho independentes, então o pico e a frequência da onde está esse pico de cada um dos eixos, em um único bloco, porque eu também tenho interesse em saber qual que é o elemento mais significativo para colocar como saída. Então, eu vou adicionar um MUX com 6 entradas e uma saída. Depois, eu quero, como eu mencionei, visualizar esses dados de uma maneira simples e que eu consiga, inclusive, fazer um data log. Então, eu vou adicionar uma maneira de display chamada valor, ou value, e nesse caso, eu vou colocar 6 saídas, onde, basicamente, eu vou enxergar
a amplitude e a frequência de onde essa amplitude aconteceu em cada um dos eixos. E, feito isso, você está com uma aplicação pronta, um exemplo de aplicação pronto para análise de vibração nos eixos X, Y e Z, usando uma interface gráfica no PC. E aí tem os pontos que eu acho muito interessantes, que diferenciam bastante em relação ao modo de entrada e ao modo Pro e o modo Expert do Sensor Tilebox. O primeiro é que você vai, o primeiro passo, claro, você vai compilar, programar o seu hardware e lançar o núcleo para visualizar esses dados. Mas, ao mesmo tempo, existe um botão dentro do Algo Builder que basicamente vai te mostrar o código C convertido do seu projeto. Então, é o botão chamado Generate C Code. Basicamente, aqui, ele vai converter aquele dado XML, aquela referência de diagrama de blocos que você criou, inclusive as funções que você adotou, e vai te mostrar o código C que foi gerado pelo seu algoritmo. Lembra ali alguns slides atrás que eu mostrei aquele fluxograma. O código C é um dos elementos que é colocado no seu template de firmware. E aí, uma vez que eu abro o núcleo para visualização, eu vou enxergar algo mais ou menos dessa forma. Eu vou enxergar os dados sendo logados aqui na janela à esquerda. Eu vou ver um gráfico com o dado, um modo de display que vai ter os dados do acelerômetro X, Y e Z em vibração em relação ao tempo. E eu vou também ter 3 botões que vão me mostrar a resposta em frequência do eixo X, Y e Z. Então, você vai ter lá 3 janelas de resposta em frequência. Note, por exemplo, que nesse caso é bem interessante. Você tem uma resposta, uma amplitude de vibração maior nos eixos Y e Z do que você tinha ali no eixo X. E no canto superior, ali na parte superior, logo acima do gráfico, a própria GUI vai te mostrar qual que é a amplitude máxima, que foi aquele bloco que a gente colocou, em termos de intensidade e frequência, da onde ela está acontecendo. Então, isso vai te dar um número de dados, um número de informações para o desenvolvimento de uma análise, de uma aplicação de manutenção preditiva bastante amplo, com um esforço bastante reduzido também. Então, a nível de exemplo, esses são os 3 passos, né? Entrada, expert e profissional. Tem alguns pontos que eu queria destacar que são parte desse ecossistema também. Então, primeiro passo é que o modo Pro do Sensor Tilebox, ele tem aquele Function Pack que eu mencionei, que é o FP SNS ST Box 1. Esse Function Pack, ele contempla não só uma série de exemplos de projeto, então tem exemplo de data log, tem exemplo de bootloader, tem exemplo de streaming de dados dos sensores via BLE, tem uma implementação de BLE de baixo consumo via FreeRTOS, tem exemplo de Machine Learning Core, que é o que eu vou falar sobre rodando no LSM6 DSOX, tem a parte de atualização de firmware over the air via BLE, então tem uma série de exemplos disponíveis. E também os middlewares e drivers necessários para você conseguir rodar esses projetos. 2 exemplos que são importantes que estão dentro desse Function Pack são o Datalog Extended, que aí nesse caso te permite usar a interface gráfica, o núcleo GUI, independentemente. Então, você pode abrir o núcleo, vai aparecer o seu Sensor Tilebox conectado, e de lá você pode configurar não só fundo escala, ODR, e algumas funcionalidades básicas do sensor, mas também qualquer registrador de cada um dos sensores dessa placa. Então, te dá uma possibilidade de avaliação e desenvolvimento a um nível mais, vamos dizer assim, profundo. E ainda te permite visualizar dados de diversas maneiras diferentes também. E, além desse exemplo, o ponto que eu gostaria de destacar, que a gente tem enxergado bastante sucesso, é o BLE MLC. MLC significa Machine Learning Core. O Machine Learning Core, ele, na verdade, ele é um set de árvores de decisão que estão incluídas dentro do nosso IMU, do LSM6 DSOX. Ele permite que você consiga rodar algoritmos mais complexos
direto no seu sensor, sem precisar considerar o seu micro, para a parte de processamento, com base em estratégias de machine learning. Tá? Então, basicamente, aí, captura de dados, rotulação de dados e a criação de modelos com base em funções podem ser utilizados dentro do nosso ecossistema de sensores. O LSM6 da SOX, que é o produto que permite essa funcionalidade, ele tem 2 blocos de processamento. Um é bem simples, é um set de 16 máquinas de estado disponíveis, então que são as FSMs. Você tem 16 máquinas de estado disponíveis com um total número de 256 estados, ou seja, você pode ter ou uma máquina de estados gigante com 256 estados, ou você pode dividir esses 256 estados em até 16 máquinas de estado. Elas podem rodar simultaneamente, em paralelo ou sequencialmente. E, em geral, aplicações com máquina de estado são aplicações mais simples, que você, olhando a curva do sensor, um data log, por exemplo, você consegue entender ou gerar regras que possam te gerar uma interrupção customizada, por exemplo. E o outro lado de processamento é o Machine Learning Core. Nesse caso, o Machine Learning Core, ele é um set de 8 árvores de decisões, com um máximo número de nós de 256. Ou seja, ou você tem uma gigante com 256, ou você pode dividir 256 nós em até 8 árvores de decisões. Para quem não conhece, a árvore de decisão funciona na base do se, então, se não. E aí o seu dado vai evoluindo conforme essa árvore de decisões. A grande diferença aqui é que o Machine Learning Core, ele analisa os seus dados com base numa janela. Então você vai ter lá, eu vou fazer análise considerando uma janela de, sei lá, 25 amostras, 26 amostras. Essas amostras, elas vão rodar dentro do algoritmo, e aí o algoritmo vai te dar uma saída ou uma classificação do evento que você identificou. Esse é um assunto bastante interessante e um exemplo de aplicação que antes rodava somente, por exemplo, num micro como um STM32, consumindo aí baixo consumo, mas muito mais do que um sensor pode trazer. Então, hoje, por exemplo, quando você roda reconhecimento de atividade, então, identificando se uma pessoa está em pé, andando ou correndo, por exemplo, quando você roda esse algoritmo dentro do sensor, a gente está falando de um bloco de processamento, sem considerar o consumo do sensor por si só, do elemento sensitivo, mas só do bloco de processamento, a gente está falando aí na casa de 10 microamperes. Tá? Então, você tem uma redução significativa no consumo a nível sistêmico. E a beleza disso é que você consegue trazer esse desenvolvimento, ou essa saída do Machine Learning Core, como uma entrada para rodar um algoritmo ainda mais complexo dentro do seu microcontrolador principal. Para quem se interessou sobre esse assunto, a gente tem uma série de tutoriais disponíveis no YouTube. Tá? Então, ele basicamente vai passar desde uma introdução sobre o produto até sobre o passo a passo, desde a coleta de dados até a configuração do nosso sensor para aplicações com base no Machine Learning Core. Como a apresentação vai estar disponível para vocês no final, os links estão colocados aqui também, para caso vocês queiram assistir e aprender também sobre a parte de Machine Learning de sensores. Além disso, a gente tem a nossa própria página do GitHub e existe uma série de exemplos de Machine Learning Core e máquinas de estado rodando nos nossos sensores dentro dessa página. Tá? Então, o link também está aqui disponível para quem quiser testar. Está ali compatível com, inclusive, o nosso sensor Tilebox e com o Algo Builder, que vai ser um webinar que a gente vai fazer no futuro. Além do pacote de software inicial que eu mencionei, a gente também tem um Function Pack dedicado para a inteligência artificial que é compatível com o sensor Tilebox. Nesse caso, ele se chama FP AI Sensing 1, que ele vai te trazer uma série de exemplos com base em inteligência artificial. Então, nesse caso, a gente está falando de modelos de redes neurais que são suportados pela ST através do ecossistema do STM32 CubeMX.
em específico usando o Xcube AI, que é uma extensão para esse ecossistema. Então, ele te permite que você converta um modelo de rede neural em código C e rode aplicações ainda mais complexas em inteligência artificial. Lembra que no começo da apresentação eu mencionei como exemplo aquela aplicação do bebê chorando. O bebê chorando, ele é um modelo exemplo de inteligência artificial usando o Sensor Tile Box. A gente também está para lançar um pacote de software dedicado para asset tracking, para rastreamento de produtos. Então, o Function Pack vai se chamar FPATR-BLE1. Ele vai ter o Sensor Tile Box como o hardware principal, e o objetivo dele é trazer um exemplo de aplicação no qual você vai conseguir não só fazer o data log, mas identificar alguns exemplos que são comuns com base na implementação dos nossos clientes em rastreamento. Então, por exemplo, você vai ter lá o wake up, que é se alguém mexer no produto, você vai acordar a comunicação, você vai acordar seu sistema, você vai medir a inclinação, você vai ver se alguém virou o produto numa inclinação que não está adequada, vai ter detecção de choque, enfim, uma série de exemplos que são pertinentes para esse mercado. E como conclusões, é sempre bom recapitular que o objetivo da discussão de hoje era realmente passar pelo modo de entrada, expert e profissional do Sensor Tile Box e permitir que vocês, com uma única plataforma de hardware, consiga aprender sobre os novos sensores, testar e validar ideias e depois customizar e criar sua própria aplicação. Então, o exemplo hoje, claro, foi uma única aplicação, que é a análise de vibração, mas aí a criatividade de vocês pode trazer um leque ainda maior de aplicações a ser explorado. E a nível de hardware, somente lembrando que, como todo kit da ST, quando você vai na página do nosso site, para visualizar o Sensor Tile Box, você vai encontrar os Gerbers, lista de materiais e os esquemáticos disponíveis dessa plataforma também. Então, além de ser uma excelente plataforma para nível de software de desenvolvimento, você também tem uma base de hardware bastante interessante disponível para o seu trabalho. E a nível de comunidade e próximos passos, a gente também tem vídeos disponíveis no YouTube, que estão com o link aqui nessa apresentação também, mostrando exemplos, uma série de exemplos para cada um dos modos do Sensor Tile Box, então modo de entrada, expert e profissional, e vão te permitir ter um conhecimento ou exemplos de aplicação além do que a gente discutiu hoje. Aproveitando essa chance, a nível de suporte para o que a gente chama de mass market, a gente está, aqui está o link do nosso online suporte, então o link é my.st.com/ols. Claro, você vai encontrar uma série de informações também no nosso site st.com/sensors, então uma série de sensores ali, e, como eu mencionei no começo, sobre a parte industrial, o nosso programa de longevidade. Então, eu coloquei o link aqui também, onde você vai encontrar todos os produtos da ST que tem garantia de longevidade de fornecimento. Além disso, um ponto muito importante, não vamos reinventar a roda. A ST tem uma série de drivers para cada um dos sensores que a gente tem no nosso portfólio. Tá? Esses drivers eles estão escritos em Android, Linux e C, independente da plataforma em C. E aí, nesse caso, você consegue, em vez de você ter que escrever todos os drivers para controlar os registradores e criar suas próprias funções para cada um dos sensores, você pode utilizar os drivers que a gente já tem disponíveis. E ali do lado esquerdo eu coloquei o nosso logo de 17 bilhões de sensores. Esse é o número mais atual aí de sensores que a gente vendeu nos últimos anos, então é um número cumulativo, mas mostra para vocês o sucesso e o crescimento dessa aplicação, desse mercado para a gente como ST e para o universo de IoT também. E só para finalizar, claro, IoT traz uma série de oportunidades, no caso, sensores são um elemento extremamente importante, principalmente aí quando a gente olha o contexto de conectividade em cloud, de cidades inteligentes, de produtos inteligentes no mercado, e a gente mantém a nossa ideia de trazer não só
cada vez mais e mais produtos, não só mais eficientes, mas inovadores a nível de funcionalidade, e também de plataforma, né? Uma das maneiras de você estimular o mercado é trazer ferramentas que reduzam o esforço para a adoção dessa tecnologia no mercado global. E a gente, mais uma vez, a gente sempre mantém o nosso comprometimento em expandir e crescer o nosso ecossistema de desenvolvimento e de produto seguindo em frente. E com isso, eu só queria fazer um reminder sobre essa sessão do webinar. A gente apresentou hoje, dia 6 de maio, e essa sessão foi gravada, então ela vai estar disponível através do Embarcados, tá bom? Tal como o Fábio mencionou no começo da sessão. E com isso, muito obrigado, eu desejo a todos uma boa tarde, e agora eu acho que a gente vai passar por algumas perguntas da audiência. Isso aí, Thiago, excelente conteúdo, parabéns, ficou bem interessante aí a plataforma. A galera gostou aí, pelo jeito tem bastante perguntas aqui pra gente responder aí agora nesse tempo. Vamos lá então. Teve uma pergunta inicial, acredito que você já tenha respondido aí durante a apresentação, mas acho que vale a gente recapitular. O Álvaro perguntou se o código de exemplos deste kit foi desenvolvido 100% no STM32 Cube MX. Depende do exemplo. Então, para o modo Pro, sim. Todos os exemplos são desenvolvidos com parte do nosso ecossistema, e por isso você tem o nosso Function Pack. Inclusive, o Sensor Tilebox é uma das ferramentas compatíveis com o CubeMX. Por um modo de entrada e expert, no caso, são aplicações pré-programadas direto pelo aplicativo. Então, são exemplos que você consegue carregar no seu hardware, mas são exemplos, vamos dizer assim, entre aspas, fechados. Certo. O Marco Antônio perguntou se os filtros passa baixa e passa altas, né, são implementados digitalmente no próprio sistema embarcado. Então, o sistema de como funciona um sensor, né? Qualquer sensor da linha da ST, ele é praticamente um System in Package. Então, ele tem o elemento sensitivo, que é na tecnologia MEMS. Para quem não sabe, MEMS significa Micro Electromechanical Systems, e ele tem um ASIC. O ASIC é responsável aí pela parte digital. E dentro desse ASIC você vai ter os diferentes filtros disponíveis para cada um dos sensores. Então, por exemplo, quando você abre ali o datasheet do LSM6 DSO, ou DSO-X, por exemplo, você vai ter lá um diagrama de blocos de todo o sinal da parte que está rodando dentro do ASIC, inclusive dos blocos de filtro disponíveis. Maravilha. O Nelson perguntou se após a etapa de desenvolvimento, os códigos gerados naquela etapa podem ser utilizados para a etapa de produção. Tá, aqui eu vou considerar que a gente está falando do modo Pro. Vai depender do exemplo que você está utilizando. Claro que o Algo Builder ele é mais uma ferramenta de prototipagem rápida, ele te permite ter um baseline, um exemplo de aplicação, mas definitivamente não é um código, vamos dizer assim, otimizado. Então, o que isso significa? Né? Você tem uma série de elementos ali que fazem a interface com a interface gráfica, que numa aplicação real você não precisa, mas te dá o exemplo do algoritmo em C para que você desenvolva a sua própria aplicação. Em mais detalhe, eu acredito que um exemplo muito próximo de uma aplicação final, por exemplo, seja o que a gente está incluso dentro dos Function Packs. Legal. O Hugo perguntou se as ferramentas estão disponíveis para Linux. Nesse momento, não. Ou nem todas. Eu precisaria checar para você. Certo. Então a gente pode responder o Hugo depois, indicando alguns links. Eu vi que ele perguntou ali se era em específico o Algo Builder e o Uniclio. Então, para essas ferramentas, nesse momento ainda não, mas a gente tem uma outra ferramenta de desenvolvimento da ST específico para sensores chamada Unico. O Unico tem uma versão para Linux, tá? E aí é um hardware diferente, mas ele te permite a avaliação profunda dos sensores a nível de registrador, ele também plota os gráficos e tudo mais. Então chama Unico GUI. Se você for no site da ST e digitar Unico, você vai encontrar esse pacote.
Legal. O Marco Antônio ele pergunta com relação a sistemas que possuem uma frequência de vibração alta, por exemplo, sistemas ultrassônicos, quais são os limites de frequência dos filtros? O decaimento da resposta de frequência do sensor é linear? Acima da frequência de corte do sensor é possível extrair algum dado confiável? Ok, essa pergunta do Marco Antônio é uma pergunta excelente, porque claramente ele tem experiência nessa aplicação. Em geral, o critério de seleção para um sensor para análise de vibração realmente depende da frequência que você vai fazer a sua análise. Então, por exemplo, dentro da ST hoje a gente tem produtos que a gente considera low, mid e high-end para esse tipo de aplicação. Então, low-end é tipo um bandwidth bastante reduzido de, sei lá, 2 kHz. Mid-end é 3.3 kHz. E high-end, a gente está falando aí de um bandwidth de 5 kHz. A ST tem um produto, um sensor relativamente novo que acabou de ser lançado, chamado IES-3DWB, que é um acelerômetro dedicado para análise de vibração. Esse produto, no caso, ele tem uma resposta em frequência extremamente flat até 5 kHz. Tá? E aí o ponto de mais ou menos 3 dB fica em mais ou menos 6.3 kHz. Então até 5 kHz a resposta em frequência é extremamente flat. Sobre o microfone, aí o microfone, ele, como é uma solução analógica, ele consegue capturar ruídos em aplicações com frequências até mais altas. A gente tem clientes que usam isso para detecção de vazamento em tubulações, por exemplo. Mas aí existe todo um desenvolvimento a nível de software e DSP para o tratamento do áudio que você está capturando com saída do microfone. Legal. Tiago, se for possível você responder novamente a pergunta do Nelson, ele perdeu a resposta, acho que o áudio dele caiu, sobre se os códigos podem ser utilizados na produção. Tá, tranquilo. A pergunta dele era, após a etapa de desenvolvimento, os códigos gerados naquela etapa podem ser utilizados para a etapa de produção. Isso. Tá. A resposta para essa pergunta é a seguinte, depende do modo de operação que a gente está conversando. A minha consideração é, no modo Pro, você tem a possibilidade, através especialmente dos function packs e dos exemplos que são colocados ali, de customizar e desenvolver o seu produto final. Sobre o Algo Builder, que aí eu acho que é o ponto que entra, que é o ponto de transição, como eu mencionei, o Algo Builder ele é uma plataforma bem interessante, porém o código base que a gente usa ele é baseado num template de firmware, que ele contém uma série de pontos relacionados ao ecossistema Algo Builder, que é a interface com a interface gráfica, que é relacionado realmente àquela aplicação. Então, assim, ele vai ser uma excelente baseline, uma excelente referência para o desenvolvimento da sua prova de conceito, mas claro que para um produto final existe espaço para otimização, e aí que entra o Function Pack como um exemplo mais próximo da realidade final do cliente. Beleza. Felipe perguntou se para mandar o código gerado no Algo Builder para o Tilebox é necessário um computador com Bluetooth ou é por USB? Excelente pergunta. De fato, esse é um ponto que eu não havia mencionado. É por USB, tá? Nesse momento, o Algo Builder, a gente tem um plano, na verdade, isso é uma pergunta boa, porque a gente tem o plano de adicionar conectividade via Bluetooth com o Algo Builder, porém, por enquanto, é via USB. Então, você está conectado com o sensor Tilebox no seu PC. O Núcleo, que é a interface gráfica, já suporta a conexão via Bluetooth com o PC e o sensor Tilebox. Então, eu diria que seria quase questão de tempo dali. Legal. O Nelson pergunta, tem algumas perguntas aqui, acho que dá para a gente responder até, são poucas. O Nelson pergunta qual o aumento de consumo previsto ao se usar sensores com machine learning? Legal, essa é uma pergunta muito bacana, porque assim, o aumento de consumo ele depende do número de árvores de decisão e do número de nós que você vai trabalhar. Mas, em geral, eu já vi aplicações que você vai de 5 microamperes a, sei lá, 20 microamperes de aumento no consumo. Considerando que você está no universo de microamperes de consumo para um bloco de processamento, ele é extremamente eficiente, dada a complexidade de algoritmos que você pode desenvolver.
Eu super recomendo assistir os vídeos do YouTube que estão linkados na aplicação, porque ele realmente mostra essa etapa também e a comparação com o consumo de uma aplicação rodando, uma aplicação equivalente rodando no Machine Learning Core, no caso reconhecimento de atividade, versus ela rodando num microcontrolador de baixo consumo, por exemplo. Legal. O Marco Antônio pergunta se é possível implementar uma aplicação com rede neural no Algo Builder, ou se só seria possível utilizar as funções do STM32Cube. Ok, boa pergunta. A resposta é, por enquanto, para a parte de inteligência artificial, a principal solução da ST é o CubeMX e a plataforma de expansão Xcube AI, que eu tinha mencionado. Maravilha. Aí já para responder a pergunta do Jonas e do Stefano, o Jonas pergunta como adquirir o kit no Brasil e o Stefano pergunta qual o valor. Tá, o kit ele pode ser adquirido através de qualquer distribuidor autorizado ST, tá? Então, se você colocar o part number até em buscadores aí oficiais na internet, você vai encontrar. E a nível de preço, o produto, o Sensor Tile Box, ele é precificado em dólar. Eu posso te falar o preço em dólar, eu não sei quanto seria o preço da plataforma no Brasil, tá? Mas, em geral, vou te dar um exemplo aqui. A gente está falando aí de uma plataforma que vai estar lá em torno dos seus $50, por aí. Um pouco mais, talvez. Dependendo do canal de venda. Certo, então lá no site da ST tem os distribuidores oficiais, inclusive para o Brasil, né? Sim, sim. Beleza. O René fez uma pergunta se teria como sortear um Sensor Tile. A gente não trabalhou nessa questão, René. Mas aproveitando, já deixo o link aí dos próximos webinars. A gente vai ter uma sequência de 4 webinars com o ST. E vamos conversar com eles para ver se a gente consegue alguns kits aí para sortear. E o Stefano, acho que é a última pergunta aqui para finalizar. Ele pergunta quais os exemplos de sensoriamento que contempla aí na plataforma. Talvez eu não tenha entendido direito a pergunta. Os exemplos de sensoriamento que estão incluídos na plataforma são os exemplos que eu mencionei quando primeiro eu introduzi o modo de entrada e quando eu comentei sobre o conteúdo que está incluso dentro dos diferentes function packs disponíveis. Para mais informações, você pode, claro, entrar no nosso site, tanto na página do Sensor Tile Box, quanto nas páginas desses pacotes de software. Mas se você entrar no site da ST, na página do Sensor Tile Box, e o part number comercial é STEVAL-MKS-Box1V1, na aba Tools and Software, você vai encontrar todos os pacotes de software que estão disponíveis para você utilizar com exemplos, tá? Que são disponíveis com o Sensor Tile Box. E aí cada um deles vai ter o seu guia ou o seu manual de uso para você usar os diferentes exemplos. Legal, Thiago. Chegou uma última pergunta aqui, acho que vale a pena a gente fazer ela. O Hélio pergunta, e quanto à segurança nessa plataforma? Existem algoritmos incorporados? Tá, legal. Essa plataforma, ela é uma plataforma de desenvolvimento. Então, a parte de segurança, vamos dizer assim, eu não tenho informações adicionais. A ST tem diversas soluções que podem ser implementadas no universo de IoT com segurança, mas a nível de sensores e a nível de solução, o foco do Sensor Tile Box é permitir o desenvolvimento de aplicações com sensores. Claramente não é um produto final que contempla, por exemplo, estratégias de segurança e tudo mais. Maravilha, Thiago. É isso aí, pessoal. Acho que chegamos ao fim. Bastante perguntas interessantes. E fica aí o convite para vocês para o próximo webinar, tá? Vai ser um assunto bem interessante. Já deixei o link para vocês aí. Vai ser no dia 21 de maio. E fica aberto o canal de comunicação com o Thiago e com a ST para as dúvidas posteriores, né? A gente vai ter o material gravado, os slides para vocês também. Eu aqui, Fábio, eu recomendo que vocês assistem
os vídeos, eu sou fã de carteirinha aí dos vídeos da ST, já tenho as playlists lá, sempre que o pessoal lança, já estou assistindo, muito bacana. E é isso, então vamos aproveitar aí para aprender bastante, o material da ST está muito bacana. Obrigado, Thiago, agradecemos bastante aí a sua disponibilidade e o excelente webinar apresentado. Obrigado a todos e vamos responder as perguntas que a gente colocou ali também. Isso para a gente é bastante importante entender se o webinar atendeu a expectativa de vocês. Mas obrigado a todos pelo tempo e atenção. Obrigado, Fábio. Obrigado, Valeu, embarcados. Tchau. obrigado pessoal, até a próxima.